Se os irmãos ainda não têm, mas o conceito é aquela pessoa incumbida para falar em nome de Deus, né? E é sério, você usar aquelas terminologias, assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor até mim. Então, esse é o profeta, ele é considerado a pessoa incumbida para falar em nome de Deus, como ser um porta-voz, glória a Deus. Porta-voz é alguém que vai falar como embaixador, né? A gente está estudando essa palavra embaixador, né? O embaixador brasileiro que está no outro país, estava representando o Brasil em outra nação, e outras nações com seus embaixadores aqui no Brasil. Mas nós temos o profeta como aquele embaixador que representa os interesses do reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Ele é chamado para uma missão não muito fácil. Realmente, na obra de Deus não tem nada fácil, né? Até porque a questão de ser profeta, ministério de profeta, ele surge, principalmente no Velho Testamento, no momento de que o povo estava se desviando. A verdade é essa. O povo estava se voltando para a idolatria, o povo estava se desviando dos caminhos de Deus, e também há injustiças. E é interessante que o profeta, ele não prega só para os pobres, não. Né? Porque você exortar uma pessoa que é mais ou menos, assim, pessoas pobres, o pessoal mete o chicote, mas você vai exortar uma pessoa rica, uma pessoa de posição como um rei, como um sacerdote, como outras pessoas que faziam parte daquela elite social. Então não é missão fácil não, viu? Deus chamou Jeremias no capítulo 1, versículo de número 5, ele disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que tu nascesse, eu te consagrei, as nações te designei por profeta. Então Deus já tinha estabelecido um plano para Jeremias ser um profeta de Judá e também um profeta das nações. Glória a Deus. Então, irmãos, acredito que naquele período de muita dificuldade de Israel, na história de Israel, eu estive até pregando aqui sobre Ana, e foi um período bastante tenebroso. Observem comigo que naquela época, Eli, aquele homem, estava com seus filhos, assumindo um cargo, comandando aquela igreja lá em Siló, mas eles estavam fazendo a obra de Deus negligentemente, relaxadamente, e de forma desonesta e até em desobediência. Então Deus levantou profetas, homens até não muito conhecidos, anônimos, e disse que a casa de Eli ia pagar um preço. Quando de repente Deus levanta uma criança ainda, um jovem que estava ali, filho de Ana, por nome Samuel, e Deus levantou aquele moço com a palavra profética, né? Ele ia crescendo, capítulo 3, versículos 19 e 20, ele ia crescendo, Deus estava com ele, e ele, capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, glória a Deus. Ele crescia, desenvolvia-se, Deus estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras que ele profetizou. E realmente Deus trouxe novamente a Samuel, que é considerado, naquela época, claro que Moisés foi um grande profeta, é o profeta referência do Velho Testamento, Moisés. Mas depois que o povo entra na terra, Samuel foi aquele que estabeleceu aquela chamada escola de profetas. Os irmãos vão ver depois Elias, né, o Eliseu, pessoas que foram destacadas para profetizar a nação que estava, vez por outra, se desviando, porque o povo de Deus é assim,
Parece que ele se encanta com as coisas desse mundo, se encanta com os ídolos, se encanta com os prazeres desta vida e acabam sendo engodados, assim podemos dizer, engodados. Então o versículo de número 20, capítulo 3 de 1 Samuel, todo Israel, desde Dan até Berseba, quer dizer, de um extremo norte a sul, estavam conhecendo que Deus estava usando Samuel, confirmando como profeta. Então, esse Samuel foi o destacado, e outros profetas, como eu falei aqui, o exemplo de Jeremias, o próprio Daniel, né? Então, o profeta é aquele que é designado por Deus para transmitir a palavra, né? A verdade de Deus, como tem até uma expressão de um repórter, né, que diz: doa a quem doer. Assim, a mensagem era essa: Ezequiel, você vai profetizar para o povo. O povo, eles podem nem gostar da mensagem, mas você vai ter que, ou que eles ouçam, ou que eles deixem de ouvir, mas tu tem que anunciar a palavra profética. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, eu gostaria de tecer aqui alguns ofícios do profeta, a missão do profeta, para a gente entender que a missão do profeta tem tudo a ver também com a missão da igreja, porque a igreja ela tem uma missão profética. Glória a Deus. Prestemos atenção, o papel do profeta no Velho Testamento era como foi um ministério de emergência, né? Quando a nação, o povo de Deus se desviava, aí Deus levantava sempre alguém para trazer uma revelação, para trazer um anúncio, para emitir um conselho, uma advertência, para expressar aquelas palavras, assim diz o Senhor. E aí aquelas pessoas, né, muitas das vezes ouvia. Por exemplo, Jeremias nunca foi ouvido pelas pessoas, né? As pessoas preferiram dar ouvido aos falsos profetas, porque existem os falsos profetas. Os falsos profetas, o próprio Jesus falou no sermão profético: no final dos tempos surgirão muitos que falarão o meu nome, falsos profetas, e isso é um problema seríssimo, glória a Deus. Mas deixe-me adiante. A missão do profeta é denunciar o pecado. Essa é uma missão difícil, porque você chegar e dizer a denúncia do pecado, porque as pessoas não querem que o pecado seja denunciado, sabe, está entendendo? As pessoas querem curtir o pecado, e os profetas, eu vou dar um exemplo de um bem interessante, que eu estou falando sempre dele, do Jeremias. Eu convido você para você ir para o livro do profeta Jeremias. Há um profeta chamado profeta das lágrimas, profeta do choro, né? Ele realmente encarnou a mensagem profética. Glória a Deus. Irmãos, é interessante esses profetas, viu? Do Velho Testamento, tem uns profetas que eles faziam umas coisas, né? Que era um sinal de uma mensagem profética. Eu até citei, e eu li em Jeremias 32, não é o capítulo que eu estou só citando aqui. Capítulo 5, os irmãos vejam aí o capítulo 5, versículo 30, 31. Quando eu expressava a seguinte mensagem, que Deus, até nos negócios, vai até a casa do oleiro, repare a obra do oleiro. Assim diz o Senhor: assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim vós sois na minha mão. Então ele expressava uma mensagem dentro do cotidiano da vida. Deus trazia mensagens para ele, para o povo se arrepender dos seus pecados. Ele denunciava, como eu falei, independente da posição social, da posição eclesiástica. Veja aí no capítulo 5, versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que eles estavam fazendo? Os profetas profetizam falsamente. Você percebe aí que essa questão do falso profetismo
é uma coisa muito antiga, porque as pessoas gostam, às vezes, de ter esse status, né? De querer ter o nome de profeta. Mas se enganam, né? Porque quando os profetas querem agradar os homens, entram no desagrado de Deus. Quais são as coisas que eles estavam fazendo na terra? Presta atenção, versículo 31. Os profetas profetizavam falsamente, primeiro. Segundo, os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Os sacerdotes, eles não têm aquela autonomia. Eles faziam o que o sistema mandava. Está entendendo? Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Chega um profeta metido a doido e diz assim, diz o Senhor, vocês estão fazendo a coisa errada, é profeta, é sacerdote. E o que mais? Versículo 31. E o meu povo assim o deseja. O que eu vou fazer no final disso? Então, o pecado, irmão, ele se tornou uma realidade para o rei, para os seus príncipes, para a classe sacerdotal, para aqueles falsos pregoeiros, profetas, para toda a camada social estava corrompida, degenerada. Então foi preciso Deus levantar Jeremias no reino do norte, Elias no reino do sul, quer dizer, Elias no reino do norte. Foi preciso Deus levantar até um profeta lá em Babilônia, no meio dos príncipes, dos grandes, como levantou Daniel. Levantou até naquelas pessoas mais que estavam lá no cativeiro, junto ao rio. E Deus levantou Ezequiel para proclamar a verdade, denunciar o pecado do povo. Glória a Deus. Isso é uma mensagem muito importante para nós, igreja. Porque se nós... Certo que se a gente falar muita coisa, a gente vai ser denunciado, né? Mas tem que saber falar, né? Mas a verdade é essa. É que, no dizer do profeta Isaías, capítulo 5, Isaías diz uma mensagem interessante. Ele diz que há uma, como é que eu posso dizer assim? Ele diz que o certo já se tornou errado. E o errado é que é o certo. Parece que a iniquidade está tão abrangente que hoje em dia as pessoas usam a desculpa na Bíblia para se desculpar dos seus pecados. E os profetas de Deus, a igreja que profetiza, né? Eu lembrei-me de um profeta, eu não esqueci o nome dele, que Acabe foi para a guerra conquistar Ramote Gileade, era uma cidade que estava na mão dos inimigos. E ele chama o rei Josafá, isso está no livro dos reis. E, em determinado momento, Josafá pede, porque os profetas do Velho Testamento, Ricardo, eles tinham a missão de aconselhar os reis, de dar instruções para os reis. Bem-aventurados os reis que ouviam o conselho de um profeta de verdade. Aí o rei Acabe chamou a turma dele, que tinha uma turma de profeta. E essa turma de profeta, irmãos, vocês sabem que eles dependiam do Estado. Eles comiam da mesa de quem? Irmã Ana, Carlinhos. Da mesa da mulher do Acabe. Ou seja, se você come da minha mesa, Jezabel disse, profetize só coisa boa. Aí os profetas, pá, assim diz o Senhor, você vai a Ramote Gileade, Deus vai te dar a vitória, e pá, só profecia boa, irmão. Aí o rei disse, rapaz, todo mundo concorda numa só voz, será que não tem nenhuma voz que discorde, não? Aí chamou um outro profeta lá, e o profeta, irmão, entregou a mensagem. Ramote Gileade era só um meio pela qual Deus iria trazer o juízo sobre Acabe. E ele não gostou, não. Ele diz, quando eu voltar, você vai pegar, você vai receber pelas suas palavras. Quando você voltar, você não vai voltar, não. A espada de Deus vai pegar você lá na guerra. Dito e feito, a flechada veio, uma flecha sem rumo, acertou Acabe, ele morre na guerra. Isso para mostrar que o profeta ele tinha uma missão de aconselhar, um papel de ser um conselheiro. Lembram de Natã? Vocês lembram de Natã? Natã foi meio complicado, porque o rei tinha praticado um duplo
pecado, né? Você sabe o que foi, né? Ele tinha adulterado com a própria mulher de um dos seus valentes, irmão. Um dos valentes de Davi. E ele ocultamente mandou uma carta em segredo e disse: você coloca aí fulano de tal na frente dos amonitas, retrai as tropas e deixa ele morrer. Morreu o valente de Davi, e ele ficou com a mulher dele. Isso passou um ano, e Davi naturalmente, sabe que chegou o profeta lá, o profeta também não foi arrogante, que esses profetas medidos arrogantes, vocês têm que se desconfiar. Chegou logo assim: eu quero contar uma historinha aqui para você. Qual é a historinha? Tinha um camarada muito rico, tinha muitas coisas, chegou um viajante na casa dele, ele pegou a única ovelhinha do seu vizinho, que era muito pobre, e ele matou a ovelhinha e deu para fazer uma refeição. Aí, o que esse camarada é merecedor? Davi pergunta para Natan. Natan diz: é a morte. Aí a mensagem profética: pois esse camarada é tu, é você. Não vou dizer que ele disse isso, né? Quando você fala por uma autoridade, você tem que ter uns termos, né? Eu sei que no Congresso é Vossa Excelência, mas é esculambando um ao outro, né? Vossa Excelência, misericórdia. E aí é uma esculambação. Mas eu creio que o profeta falou com muita simplicidade, com muita calma, e disse: você é o homem dessa história. E apontou o pecado. E a grande vantagem de Davi, ele errou, mas ele soube reconhecer o seu erro, e aí entra no processo da restauração. Ele elabora o salmo penitencial, Salmo 51, pedindo perdão a Deus. Mas veja que Natan entregou a mensagem para o rei, e o rei foi admoestado, foi confrontado os seus pecados. Uma segunda questão que nós poderíamos anotar aqui, dizer que além de denunciar o pecado, o profeta tem a missão de proclamar a justiça, né? A justiça de Deus. Eu lembrei-me do profeta, eu posso dizer, o último profeta do Velho Testamento, é assim poder dizer, não, mas esse profeta que surgiu entre essa questão da velha aliança e a nova aliança, que foi João Batista. E a mensagem de João Batista era proclamar o arrependimento dos pecados, proclamar a justiça. Certa vez ele disse para Jesus: eu é que devo ser batizado. Jesus disse: tem que se cumprir a justiça. Então João Batista pregava o arrependimento para remissão dos pecados. Então proclamava, porque no mundo de João Batista não é diferente, o pior é hoje, a corrupção, né, no meio da sociedade é generalizada, irmãos. Muitas vezes nós seres humanos normais, assim, simples, pessoas humildes, gostamos de denunciar os pecados dos grandes homens da política, por exemplo. Mas muitas vezes são pequenas corrupções, por exemplo. Glória a Deus. Né? Uma desonestidade com negócios, em relação a, até mesmo o camarada que é cristão e se vende por uma, eu sou antipolítico, eu vou votar mesmo, eu vou vender meu voto. Isso é errado. Mas eles denunciam os outros, mas ele está fazendo coisas pequenas que ele acha nada a ver. Então, a corrupção é generalizada, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram. Então, a proclamar a justiça, porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria. Então, os próprios profetas, eles colocavam em pauta esse assunto, porque havia desonestidade, havia corrupção, havia até, de certa forma, os pobres eram oprimidos pela corrupção dos ricos, dos grandes, e os profetas denunciavam essas coisas, porque eles proclamavam a justiça de Deus. Então, uma terceira ofício, característica da missão
do profeta, além de denunciar o pecado, de proclamar a justiça, isso tudo está aqui nessa revista, é também a questão de anunciar o juízo vindouro. Por vários anos eu li que Jeremias disse, por 23 anos, desde o rei Josias, até, aí vai, Joaquim, até o tempo de Zedequias, eu tenho de madrugada anunciado o juízo de Deus. Mas a nação queria, sabe que acontece isso hoje? As pessoas querem a bênção, mas não querem o processo. As pessoas querem que seja mil maravilhas, mas elas esquecem que o caminho da bênção trilha pelo caminho da obediência, pelo caminho do compromisso com Deus, pelo caminho de você se converter a Cristo Jesus. Irmãos, advertir o juízo vindouro foi uma mensagem à igreja de Cristo aqui na terra. Nós temos uma missão evangelística, mas também a missão de dizer que este mundo, esse sistema está na verdade, né? Até eu discuti com um rapaz teologicamente, né, que tem gente que não acredita mais no juízo de Deus, no fogo do inferno. E eu disse para ele que quem mais falou do inferno foi o próprio Jesus. Ele disse, como escapareis da condenação do inferno? Então o juízo vindouro é uma realidade, em que as pessoas querem tampar o sol com a peneira, achar que Deus é um pai bondoso, e que no final de tudo Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar, Ele quer salvar a todos, mas certamente aqueles que andam em desobediência, que como disse João Batista na sua mensagem, ele disse, o machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo, glória a Deus. Ele está falando do fogo do juízo. Então, advertir o juízo vindouro. Noé foi um pregoeiro da justiça, advertiu as pessoas sobre o dilúvio. Então, Jesus Cristo colocou a mensagem do inferno, a mensagem do juízo vindouro, como uma realidade. É de tal forma que se Cristo, ele morre pelo pecador para salvar o pecador. Mas, irmãos, uma outra coisa que tem assolado não somente a igreja também, essa questão do sistema mundano. E o profeta, ele é chamado por Deus para combater, na verdade, combater esse sistema mundano que muitas das vezes influencia a muitos de nós. Ninguém gosta dessa mensagem. A mensagem que faz sucesso hoje, claro que hoje entrou até em contradição, porque diante de uma situação, de uma realidade que nós estamos vivendo, a mensagem do triunfalismo, a mensagem de Cristo é o seguinte, olha, com Cristo, glória a Deus, a tribulação faz parte da caminhada. Com Cristo, você pode até enfrentar dificuldades, até circunstâncias terríveis, mas com Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então, irmãos, o combate ao mundanismo, o mundanismo sempre, essa questão do mundanismo sempre o mundanismo, ele tem vários tentáculos, ele vai aos poucos minando as estruturas espirituais, através dos seus conceitos. Um deles, do mundanismo, nós podemos dizer, né, sabe, aquele conceito de que, do liberalismo. O liberalismo é uma doutrina que vai adentrando em um seminário, em uma faculdade, em uma escola. As pessoas propagam o liberalismo, sabe, é algo que tudo, não tem problema não, irmão.
E os profetas verdadeiros de Deus, aqueles que falam a verdade de Deus, se eles se calarem, disse Jesus, as próprias pedras clamarão. Então não podemos calar, não podemos, porque a missão do evangelista, do apóstolo, é pregar ao mundo sobre Jesus. Mas o profeta, ele vai admoestar aqueles que estão na guerra, na chamada, aqueles que pertencem à igreja, eles vão exortar, eles vão aconselhar, eles vão exortar de forma, não de forma agressiva, como eu falei aqui, que muitas vezes nós temos esse conceito, né? Exortar é, vamos meter o pé mesmo nesse povo aí, pegar o cajado e tome pé no meio das ovelhas, mas não é assim não, irmão. A demonstração tem que ser feita, segundo Paulo disse, com o quê? Com amor. Com amor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a frieza espiritual é outra coisa que tem, eu posso dizer que até o falso profetismo, a frieza espiritual é um sinal escatológico da volta de Jesus. Eu citei isso aqui na semana passada. O amor de muitos esfriará. A frieza. Então, o profeta, levantado por Deus para edificar, porque a profecia era exortação, consolação e edificação, admoestação, para, às vezes a pessoa está indo por caminhos errôneos, e uma palavra é como uma mensagem que vai aguçar o coração daquela pessoa. Inicialmente, o irmão pode até não gostar, mas uma palavra profética que não massageia o ego de ninguém. A mensagem profética não é para agradar a vontade dos homens. A mensagem profética é para entregar a mensagem de Cristo para as pessoas. Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria de... Qual foi a reação dos profetas? Você sabe o que aconteceu com esses profetas? O que aconteceu com o profeta que pregou a verdade? Jeremias foi rejeitado. O próprio Cristo, na sua mensagem, irmãos, Jesus, quando chegou no capítulo 23 de Mateus, Jesus entregou a mensagem pesada para os religiosos. Ele pegou pesado mesmo. Ele falou lá do inferno, foi para os religiosos. Como vocês escaparão da condenação do inferno. Aí, em dado momento, Jesus chega para aquelas pessoas e ele exorta eles, porque eles estavam fazendo obras grandiosas, mas não estava adiantando nada, porque eles não estavam se convertendo a Cristo, a Deus, de forma de coração, estavam apenas esteticamente, aparentemente. O que adianta só uma mudança esteticamente, aparentemente? Tem que haver uma mudança no coração, tem que haver uma mudança de atitude, tem que ter arrependimento, glória a Deus. Então, os verdadeiros homens, os profetas, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi colocado numa, como é que se diz ali? Irmãos, colocaram ele dentro de uma cisterna, só a lama. O homem ficou atolado na lama. Teve que o etíope clamar ao rei para tirá-lo daquela cisterna. Muitos foram rejeitados. Os profetas que falaram a verdade foram perseguidos. E não é diferente nos dias atuais. Glória a Deus. Porque se nós, como igreja de Jesus Cristo, ficarmos só concordando, igual o calango, né? Só balança a cabeça. Quando você diz algo que a maioria não concorda, o irmão já faz assim com a cabeça. Não estou gostando dessa mensagem aí, não. Aí, irmão, você tem que tomar uma decisão. Você quer ser aquela turma que agrada ao rei Acabe? Ou aquele único profeta que não teve receio e disse a verdade para Acabe e para Josafá? Os que estavam comendo na mesa de Jezabel, eles têm compromisso com os homens. Mas o verdadeiro profeta, ele tem que ter compromisso com Deus. Glória a Deus. Quem tem compromisso com Deus, não tem essa questão de ficar
com receio de desagradar. Claro que ninguém vai ser ignorante, né? Porque tem situações que as pessoas... Eu vou falar aqui, para a gente fechar aqui o ponto final, descobrindo aqui, discernindo entre o verdadeiro e o falso profeta. O verdadeiro do profeta e do falso. Aí eu vou dizer para os irmãos, conforme está na revista aqui, certo? Duas características muito importantes, eu tenho até enfatizado. Uma delas é a simplicidade e a outra é o amor. São características que compõem o caráter do verdadeiro profeta. Simplicidade e amor. Ainda que a palavra seja dura de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem que ele está servindo, a Deus, o Deus de amor, né? Aí, eu até citei o exemplo do próprio Jesus. Jesus estava ali nas últimas semanas, entregou um sermão muito duro para os fariseus. Aí no final do sermão, ele diz as seguintes palavras, tem até um hino da harpa, né, Léo? Jerusalém, Jerusalém, que mais? Que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Jesus estava demonstrando o verdadeiro amor por aquelas pessoas tão cheias de religião, mas não queriam se arrepender dos seus pecados. Muitas vezes os próprios profetas foram rejeitados, caluniados. Então Jesus tinha sido um profeta para aquela geração. Então Jesus estava sendo programado, né, a sua morte, mas ele estava demonstrando amor pelaquela cidade, uma cidade cheia de religião, mas faltava-lhes a conversão, eram impenitentes. Agora, esse é o verdadeiro profeta, ele é cheio de amor e é simples. Agora, os falsos, como é que nós encontramos? O falso profeta só pensa em si, primeira característica dele, no seu status, quanto é que eu vou ganhar para pregar aí, para entregar a mensagem? Misericórdia. E eu encontrei uma passagem bíblica, é um dos profetas do Velho Testamento, acho que é Miqueias. Depois vocês vejam, leiam o livro de Miqueias. O livro de Miqueias denuncia a injustiça social, denuncia os pecados da nação, e ele vai nas camadas sociais. Aí chega um ponto que ele denuncia os profetas e os sacerdotes também. Os sacerdotes ensinavam por interesse. Os profetas, o seguinte, se o camarada colocasse na mão dele, já fosse apertando a mão, a paz do Senhor, irmão, eu estou traduzindo para o dia de hoje, já colocasse uma notinha lá de, como é o nome daquele, não sei nem como é, eu sei que, uma notinha, um dinheirinho lá, amigo, ele começava a profetizar para aquela pessoa, só coisa boa. Mas de repente o irmão não tinha nada para dar para o profeta, aí o profeta só era peia para o outro. Quer dizer, profetizava por interesse, profetizava para querer extrair alguma coisa da pessoa. E isso é uma realidade dos tempos dos profetas, Miqueias, e não é muito diferente dos dias de hoje. Então, o falso profeta, ele só pensa nos seus benefícios, ele profetiza para querer a autopromoção, ele mente, ele ilude, ele engana. Lembrei-me aqui que essa semana passada eu li Jeremias prega a submissão. Aí o profeta Ananias quebrou o jugo de madeira do pescoço de Jeremias, que Jeremias fez um ato profético. Pegou um jugo de madeira, botou no pescoço e pregava a submissão do rei Zedequias ao rei de Babilônia. E o profeta Ananias, não, assim diz o Senhor, quebrou foi o jugo e disse um bocado de correr lá para agradar o rei. Fez aquele show à parte, espetáculo. Irmão, mentira. Profetizou para querer agradar os homens. Vai cair no juízo de Deus.
Ninguém faz as coisas para agradar os homens, irmão. Você quer fazer as coisas para agradar a Deus. Jeremias teve que confrontar com o profeta mentiroso. Porque a mensagem do profeta mentiroso agrada a todos. Ele diz, vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter isso. Que nada. A mensagem de Jeremias parece que era na contramão. A mensagem de Jeremias é o seguinte, ó, vocês não adianta vocês pelejar não, viu? Porque de uma coisa é certa. Se vocês forem rebeldes a Babilônia, a Nabucodonosor, tem 3 juízes aí contra vocês. Ou vocês vão ser mortos na espada, ou vocês vão morrer de fome, ou então vai vir peste. O que é a mensagem dessa? Os irmãos só querem bênção, não é não? Dizer que mensagem de fome, peste e mensagem de morte de espada, o que é uma mensagem dessa? Mas o falso profeta, para agradar a multidão, começou a desconstruir a mensagem de Jeremias. Pagou o preço, morreu naquele mesmo ano. Jeremias 28. Então, mas tem uma coisa que identifica o verdadeiro profeta do falso. Jesus disse isso. Pelos seus frutos. Uma árvore só é conhecida, Mateus 7, do 15 ao 20. Porque ele vai dizer que muitos em meu nome vai fazer várias coisas, né? Mas o verdadeiro âmago, né? A verdadeira espiritualidade, ela é revelada não pelas apresentações espetaculosas, as apresentações tidas como verdadeiro, sabe, aquele sensacionalismo, onde o destaque, e realmente as pessoas ficam encantadas. Mas depois, viu, Carlinhos, depois da pregação, o que acontece? O que acontece depois da pregação? Depois do espetáculo, depois do show, depois da sua performance, e aí o que acontece? Não tem fruto, não tem transformação, não tem mudança de caráter. E por isso que Jesus disse, vocês estão fazendo isso, mas não é por isso que vocês vão ser conhecidos. Os falsos profetas, eles podem até aprontar, podem até se amostrar, mas os verdadeiros são reconhecidos pelo fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma palavra aqui que eu vou ler aqui para os irmãos, ó. O resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz, do que ele diz e faz, revela o seu caráter. Porque apenas falar e não fazer, não resolve nada. Tá certo? Então eu vou concluir aqui, ainda sobre o falso profeta. O falso profeta, apesar de ser o falso profeta, ele é arrogante, ele é iníquo, ele fala com grande eloquência. Claro que tem irmãos verdadeiros que são eloquentes, né? Ele pode também. Ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Não. Segundo o autor aqui, no livro, Assim diz o Senhor, ele diz assim que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus, em muitas igrejas e conferências, que partem e os que partem o coração dos justos, e que embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito. Porque muitas vezes a pessoa já cria aquele mecanismo, né, os irmãos sabem como é que as pessoas fazem de repente para motivar as pessoas, e fala bonito, fala bem. Aí, na verdade, a pessoa começa a ter isso como uma profissão, e começa a ganhar dinheiro das pessoas, mas não entregam a verdadeira mensagem de Deus. A verdadeira mensagem de Deus tem que ter a questão do arrependimento dos seus pecados. A verdadeira mensagem de Deus, como eu falei, é uma confrontação contra o pecado. A verdadeira mensagem de Deus, ela não abraça o mundanismo, o liberalismo, glória a Deus. A verdadeira mensagem de Deus é contra as práticas injustas. A verdadeira mensagem de Deus, ela não está para agradar os homens, glória a Deus, mas sim agradar aquele que nos chamou para essa obra, anunciar o evangelho da salvação. Então, irmãos, gostaria que nós, como igreja de Cristo, nós
possamos exercer nosso papel como igreja sacerdotal, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, né? A missão real, a missão de proclamar, mas também de falar aos amados uma palavra de admoestação, uma palavra de edificação, a palavra que busca a verdadeira santidade, o fruto do Espírito Santo, e não apenas para agradar os homens. Então, que o Senhor, nesta noite, continue abençoando a igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus para a gente concluir. Glória a Deus. Bem, eu queria que a irmã Léa louvasse a Deus, aquele hino, irmã, que eu falei aqui, que eu citei aqui na pregação, sobre Jerusalém. Você sabe qual é? É 461. É isso mesmo, 461. Os irmãos, nós vamos concluir. Depois vamos estar orando uns pelos outros para a conclusão do trabalho. Que o Senhor venha estar abençoando a sua igreja nesta hora. Então, sábado,